pessoal, aqui é o Mário Pessoa, Instituto Educacional Sublimar e também Pode Sublimar. Gente, estamos iniciando o nosso podcast hoje, um dia muito especial, um convidado muito especial. Mas antes da gente falar do nosso convidado, vamos falar aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores, começando aqui, ó, Rosa Amarela, Soluções Artísticas, já passei por ela aqui, vamos voltar aqui na Rosa Amarela, vamos lá. 1, 2, 3, cadê a Rosa Amarela? Tá tímida, mas tá circulando aqui. Bom, Rosa Amarela está proporcionando todo esse equipamento aqui, ajudando todo mundo Pode Sublimar. E você que quer contratar a Rosa Amarela, quer um casamento, festa de aniversário, para de debutante, quer juntar a família e fazer aquele churrasco, Rosa Amarela. E também aqui, olha só, Instituto Terceiro Corpo. Gente, o convidado vai estar falando mais sobre esse instituto. E vamos iniciar aqui o Pode Sublimar. O Ati agora vai estar apresentando o nosso convidado. Opa, boa noite a todos. É mais uma vez um prazer, uma alegria estar do lado do Honório aqui, no Pode Sublimar. E hoje é um motivo a mais de alegria, porque nós temos um convidado que tem uma vida dedicada ao bem-estar, uma vida dedicada ao cuidado com o outro. Nos tempos antes e pós-pandemia, com certeza todos nós tivemos a consciência do que é necessário de fato. E a gente pode contar aqui com a presença do terapeuta Eduardo Brasil, que ele vai também falar para nós um pouco mais sobre o ITC e também como foi a jornada e como está sendo a jornada dele nesse caminho de amparo e cuidado ao outro. Então, Eduardo Brasil. Boa noite a todos e todas, todes, e eu queria começar agradecendo o Instituto Sublimar por me convidar, e Humberto, e Marconi? Honório, desculpa. Honório, é um prazer estar aqui para a gente falar de uma ciência de 5.000 anos. A medicina tradicional chinesa no Brasil ganhou o nome de acupuntura, mas na verdade ela é um conjunto de soluções terapêuticas de 5.000 anos de idade do primeiro livro escrito, que é uma compilação feita pelo Imperador Amarelo, Huan Di. O Huan Di, com 6 anos de idade, assumiu o trono da China e ordenou ao seu primeiro-ministro, chamado Qibó, que em todas as províncias conquistadas da China, a unificação do Império Chinês, foi ele que fez, eles tentassem unificar as várias medicinas que existiam. Então se descobriu que no norte da China fazia frio, então as doenças características ali eram doenças de frio. Então dali nascem as terapias com a moxa-bustão, terapia para o calor. O centro da China é seco, é onde está o deserto, onde está Pequim, Beijing. Então, lá se descobriu as funções terapêuticas das agulhas. E no sul da China tem a questão do mar, das águas quentes, que provocam umidade no corpo. Então, lá se descobriu a função das ventosas. E nesse intervalo, eles descobriram que haviam muitas técnicas de massagem. As manipulações ósseas, que ganham o nome de Tuina. As manipulações de massagem nos pés, que todo mundo conhece como reflexoterapia. Eu indico que você faça reflexoterapia com um acupunturista, porque ela não é inócua, não é só massagear o pé e tudo bem, onde está doendo aperta. Porque você não sabe o que causou a dor naquele ponto. Às vezes o problema está no calcanhar e o que está doendo é a ponta do dedão. Então, a pessoa tem que ter muito conhecimento para fazer as mais variadas massagens. Além disso, a gente tem a quiropuntura, ou manopuntura, que é a acupuntura nas mãos, que veio dos coreanos e também foi encampado pela China. A auriculoterapia, que foi inventada na França pelo professor Nogier, e que foi adaptada na China, e é um dos maiores sucessos do mundo hoje,
como arma terapêutica, mas que eu também aconselho que a pessoa que esteja fazendo a auriculoterapia seja formada em medicina tradicional chinesa, que ela entenda o conjunto da obra. Por quê? Porque todas elas requerem um diagnóstico próprio. Tem que saber o fundamento ali, né? Tá? Qual é o coisa? Então, a terapia chinesa se baseia, já adiantando o assunto, em 4 leis. Se a doença é yin, comece pelo yin. Se a doença é yang, comece pelo yang. O tratamento. Uma dúvida, Eduardo. Você falou do yin e yang. Tem alguma coisa a ver com o tal do calor, do frio, do O masculino? frio é yin e yang é quente. A dor crônica é yin, a dor aguda é yang. E nesse caso, quem é quem? Quem é o quente e quem é o frio? É o yin que é frio? O yin é frio. O yin que é frio. O yin é frio, profundo. São dores que estão lá embaixo. É interessante, né? Eu sou psicanalista, né? E a gente vê que todas as terapias, elas pegam com base, né, com uma terapia como essa, 5.000 anos. Você fala de yin e yang. Na psicanálise você fala de ânima e ânimos, que são também o lado masculino e o lado feminino, positivo e negativo, né? Interessante. Na verdade, existe um equívoco em dizer que yin e yang é positivo e negativo. Ah, interessante. Porque eles são opostos complementares. O excesso de yang gera yin, o excesso de yin gera uma doença yang. Tem que ter um equilíbrio, na verdade. Na verdade, precisa do equilíbrio. Eles são complementares. De um nasce o outro. Na semente do yang tem um yin e na semente do yin tem um yang. Porque senão o yin não se movimentaria. E se não tivesse o frio que detém, o yang explodiria. Que legal, hein? Então, isso é a base filosófica de toda a medicina chinesa, que é, falando assim de uma maneira extremamente fácil de entender. Depois disso, a gente tem os 5 elementos, né? Que é a madeira, que é o elemento novo da medicina chinesa, porque todo mundo conhece terra, ar, água de terra, né? De terra, e a madeira não existia. E a madeira é o que dá movimento ao corpo. Você precisa de ter movimento. Então, os gregos já tinham descoberto os 4 elementos, e eles foram incorporados à medicina chinesa com mais um, a madeira. Mas esse 5º elemento que chegou na China... Não, foi descoberto na China. Também foi naquele momento, há 5.000 anos atrás, quando começou a... Sim, já estava. Quem foi que descobriu, eu não me lembro o nome, mas tem um professor de medicina chinesa do norte da China, eu não me lembro, não vou lembrar o nome dele. Está no livro Imperador Amarelo, e eu não vou conseguir lembrar. Faz muitos anos, faz só 30 anos que eu estudei ele, então eu já sei. Você tem experiência. Os nomes já me falham. E a idade também colabora, né? Mas a gente percebe que a medicina chinesa, ela é muito bem estruturada. Eu tive 4 vezes na China, eu tenho diploma chinês. Uma cultura totalmente diferente, né? Na verdade, todas as culturas são diferentes. Se você mudar de Sumaré a Portolândia, são 2 culturas diferentes. Verdade. Apesar de serem a mesma cidade. Toda cultura é diferente, todo jeito de cozinhar é diferente, todo jeito de comer é diferente. E a gente tem que levar em conta tudo isso, por exemplo, numa gastrite. Um vegano pode ter gastrite por excesso de comida fria. É que o senhor falou aí da questão do equilíbrio, né, Eduardo? Exatamente. Você deu o exemplo da gastrite, mas é possível gerar uma doença, como por exemplo a gastrite, por uma questão de hábito, não necessariamente de alimento? Sim. Pelo olhar da medicina Pelo chinesa. hábito, por exemplo, de engolir sapo. Uma questão emocional, no caso. Uma questão emocional. Eduardo, uma pergunta interessante, assim, né? Como que despertou, assim, você esse olhar para se tornar um terapeuta, digamos assim, energético? Eu sou jornalista de profissão. Eu sou formado em jornalismo. E, por excelência, uma pessoa curiosa. Eu me casei e fui levar o nosso filho, o filho da minha esposa, no médico. E quando eu cheguei lá,
Eu fiquei meio assim surtado, porque o moleque estava com umas 20 agulhas nas costas. Eu fiquei olhando e falei assim, que cacete de médico é esse? Eu não conhecia nada de medicina chinesa. Eles estavam pintando as paredes do SEATA, que era a escola que fazia atendimento particular, e eu tive uma crise asmática. E eu falei para a secretária, moça, por favor, pede para tirar as agulhas agora do menino, porque eu tenho que subir para o hospital das clínicas, porque eu vou ter uma crise asmática intensa. Quando chegou a doutora, falou, vai não, peraí. Aí ela gritou, doutor, vou, desce, tem um paciente com crise, ameaçando crise de asma, por causa da tinta. O homem desceu, botou 2 agulhas no meu braço, e aquela constrição toda desapareceu. Nossa, tem um tratamento velocíssimo. E eu fiquei olhando aquilo e falei, que cacete de macumba chinesa é essa? Que voodoo é esse? Macumba é boa. Uma boa cumba. E aí tinha uma placa, próxima turma fevereiro. Era 12 de janeiro. Eu falei, quanto custa o curso? Falei, tanto. Eu falei, me matricula. E foi assim. Isso há mais de 30 anos. É. Que 30 bacana. anos. Vou fazer 31 anos agora de formado. Você falou que dessa questão que trabalha questões emocionais, né? Tem algum caso assim que você tratou, que você lembra que trouxe um impacto para a sua vida também, né? Que você ajudou uma pessoa e impactou a sua vida? Né? Eu tive uma paciente que ela chegou lá com 20 crises de... Não é epilepsia, mas de pânico mesmo? Não. Esqueci o nome da doença dela. Mas ela tomava Depaquene, Dantal. Não é esquizofrenia, não. Não. Epilepsia, não. É um tipo de epilepsia. Ah, tá. Mas ela tinha 20 crises conscientes. Nossa. E caía no chão, se arrebentava. É uma crise de histeria, né? A Não. gente chama de histeria. Não é histeria. Uhum. O caso dela era tipicamente de doença cerebral. Ah, era químico mesmo. Não sei. Era químico. Ela foi lá e ela teve uma crise na maca, para minha sorte. E eu botei a mão, falei, se acalma que eu vou dar um jeito. E eu coloquei todos os pontos de relaxamento do corpo. São pontos específicos que fazem o corpo relaxar. E fiz uma regressão quando ela voltou. Ela tinha caído de costas aos 7 anos e batido a cabeça. E o corpo registrou a queda e a dor e não desregistrou. E aí eu fui procurar em que músculo ficou registrada a dor. Tinha ficado no deltoide. Fica como se fossem memórias no músculo. Exatamente. Eu coloquei ali, ela teve mais 7 crises com a agulha, foi diminuindo. Hoje ela toma um remédio só, tem uma crise cada 15 dias. Olha só, a sensação. Mas ela foi uma pessoa extremamente humilde, de origem humilde, e que fez questão de pagar o que eu cobrei, os R$20 de consulta dela, ela pagou direitinho toda a consulta. É algo que é importante, né, Eduardo? Às vezes a pessoa assim, fazer de graça, a gente faz também, né? Vai, mas assim, foi muito... Importante. Mas foi muito impactante como ela foi crescendo. Como ela foi crescendo nesse período como pessoa. Foi evoluindo. É. Então, a gente às vezes se surpreende como o corpo responde às mais variadas ações. Por exemplo, uma palavra numa hora que você não está bem pode te atingir tão profundamente que você não entende o que aconteceu. Eu tinha uma paciente que não podia ver branco. Cor branca, assim, parede, carro, qualquer coisa, branco. Ela passava mal, começava a tremer. Tinha um gatilho ali, né? Uma situação. Aí eu fiz a acupuntura, acalmei ela, regressão. Eu sempre acabo misturando a técnica. Fiz uma regressão. Ela, com 4 anos de idade, teve uma festa de aniversário e uma amiguinha tacou ovo e farinha nela. Ah, pronto. Ela ficou branca, dos pés à cabeça.
Olha que interessante, né? Hoje a neurociência ela vai falar que as memórias, né, dos nossos antepassados ficam registradas no nosso gene. Sim. Na psicanálise vai falar também sobre isso, na constelação, né, no campo harmônico. E o senhor trouxe algo aqui algo de mais de 5 mil anos, né? 5 mil anos. Que já trazia isso. E a neurociência está falando isso agora. Já o meridiano que mais guarda a memória é a vesícula biliar. É impressionante como ele tem memórias ancestrais. E qual seria a região do corpo que se faz com a que... acupuntura para esse local de tratamento? Não vou ensinar isso, não. Tem um caso que aconteceu comigo, Eduardo. Vou te explicar por quê. Porque se a pessoa não tiver problema de vesícula biliar e for um problema espiritual, ela pode piorar o quadro dela. Então, Eduardo, pensando assim, para uma pessoa que quer ter essa experiência e esse cuidado, como que ela entraria em contato com você? Tem o meu WhatsApp, 981492853. O meu site, que é sumareacupuntura.com.br. E o meu Instagram, Sumaré Acupuntura. Olha, a gente está se preparando... E tem o Facebook, que é o Instituto Terceiro Corpo. Bacana. A gente vai deixar registrado nos créditos e nos vídeos. Repete, por favor, mais uma vez. Instagram, @Sumaré Acupuntura. Sim. WhatsApp é o 1998-149-2853. Ótimo. E o Facebook pode ser, tem o Eduardo Brasil Oficial e tem o Instituto Terceiro Corpo. Ótimo. Eduardo, você estava falando algo assim sobre espiritualidade, né? Você tem que ver se não é algo espiritual. Eu sei que você não pode dar uma aula aqui e demonstrar ser muito profundo nesse sentido. Mas, assim, tem algo que você fala assim, aquela pessoa vem atrás de mim, não é só uma acupuntura que vai resolver, tem algo espiritual. Como que você consegue identificar isso? Na verdade, assim, existe uma ciência dentro da medicina chinesa chamada pulsologia, que é como eu faço o diagnóstico. Eu pego o pulso da pessoa, o pulso, dos dois lados, e eu faço pulso profundo, pulso profundo. Se não bate o pulso com a sintomatologia, ou eu estou errado, ou tem algum componente extraordinário. Vamos testar, hein? Não é para desmunhecar. Tá bom, pode deixar. Vontade, amigo. Aqui você pode sublimar, Eduardo. Aqui pode sublimar, mas desmunhecar também não. Na verdade, assim, o que a gente percebe é como a pessoa se comporta e o tipo de energia que vem com ela. Cada pessoa tem uma energia própria. Tem energias boas e energias ruins. Tem gente que de longe te causa arrepio. Tipo aquela pessoa que chega, morre a pranto, o cachorro passa mal, fica doendo. Você passa mal depois que ela vai embora. Mas essa parte é a pior. Já tive caso assim. Eu atendi uma senhorinha que ela me derrubava energeticamente, que eu tinha que deitar e dormir meia hora depois que ela ia embora, para me recuperar. Ela era uma sanguessuga energética. Mas eu atendi ela, fiz o tratamento dela e encaminhei ela para outro lugar. E expliquei para ela que o problema dela não era físico. O problema dela é que ela tinha perdido um filho com 13 anos de idade, e ela chamava o filho o dia inteiro, conversava com o filho o dia inteiro dentro de casa. Seria um obsessor, no caso? Não sei se seria um obsessor ou se ela se auto-obsediava. Aí eu mandei para o centro espírita, vai lá resolver o problema lá. Mas ela sarou. Ela parou de ser essa sanguessuga. Quando ela entendeu que ela tinha que libertar o filho. Ela foi me levar a carta que ela recebeu do filho.
Mas chegou a fazer a psicografia lá. Alguém fez, não sei, eu não sei como foi a história, porque eu não quis aprofundar, mas ela chegou e falou assim, você me salvou, me abraçou, me beijou e falou, leia a carta. Filha dela, mãe, para de me chamar toda hora, eu não consigo descansar. Você conversa comigo de manhã, de tarde, de noite, e a hora que você acorda 2 horas da manhã, você pergunta onde eu estou. Eu não tenho paz, eu não estou tendo paz como eu deveria ter. Eu morri por um acidente fatal, eu não tive culpa. Ninguém teve culpa. O homem do caminhão perdeu a direção. Chegou a minha hora. Era o tempo que eu tinha de vida. E a senhora sabia disso antes de vir, então aceite. É forte isso, hein? Eu fiquei chocado com a carta, quase chorei, que assim foi muito emocionante, né? Porque ela nunca tinha me falado que ela conversava com o filho morto. Há 25 anos. Isso derruba qualquer energia da gente. Porque você está se ligando a uma energia que não está mais aqui. Não é? Às vezes a gente tem que... Eduardo, esse tipo de energia que ela faz esse mal-estar, não necessariamente num caso tão complexo como esse. Não sei se há níveis, né, de sanguessuga. Sanguessuga nível 1, sanguessuga nível 10. Tem. De acordo com o tipo de problemática que a pessoa tem, que ela não consegue se livrar. Por exemplo, não existe família perfeita. Não existe família margarina. Retrato de margarina, né? Não existe. Existe gente. Que cada pessoa vem com uma bagagem. E normalmente gigantesca. É verdade. E dependendo da época da educação, mais complicada ou menos complicada. Hoje eu acho ela muito mais complicada do que era quando eu era criança. Porque o máximo do bullying que me chamaram foi de pretinho. Falei, e daí? Hoje já não tem mais limite, né? Virou até crime essas E assim, coisas, né? Só que hoje, ideias políticas, conceitos políticos se tornaram motivos de divisão humana. Eu voto em A, voto em B, não chega perto de mim, né? Mais ou menos isso. E, na verdade, é o seguinte, a gente não sabe mais. Segundo o último relatório da NASA Brasil Clima, procura aí para você ler, é muito interessante, o Brasil não existirá daqui a 40 anos, segundo a NASA. O relatório geográfico da NASA está dizendo que o eixo da Terra está indo em direção à Sibéria. Isso dá 7 graus de diferença. E está caindo avião para cacete, em tudo quanto é canto. Curiosamente, esse mês de janeiro e fevereiro teve bastante mesmo. Só hoje caiu um da Delta que estava pousando e virou ao contrário. Isso tem a ver com essas energias? Sim, porque é o eixo da Terra, norte-sul. Se o eixo desvia, vão desviar todos os ventos solares, vão desviar todos os ventos terrestres. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu descobri uma mulher chamada Baba Vanga. Sim, conheço. Que já morreu, que é da Rússia, aliás, da Ucrânia. Ela é praticamente um Nostradamus, né? É um Nostradamus local. E ela disse que quando na América do Sul não tivesse cumes nevados, países desapareceriam. A Venezuela já está indo, né? A Venezuela não teve um cume nevado esse ano. É o primeiro. Falta a Argentina e o Chile agora. E Bolívia e Venezuela. Isso, é verdade. E aí o que acontece? A sensação climática do Brasil já aumentou 4 graus. E o nível de umidade aumentou diasporicamente. Então, você junta 40 graus mais 35% de umidade, dá quanto isso? 90. É quase impossível respirar. Você não consegue mais dormir sem ventilador. A gente está dentro de uma estufa
no número 8, né, de 10, né? Então, eu acho que assim, a gente está... E tudo isso está previsto na medicina chinesa. Que a falta de equilíbrio entre os minerais na Terra provocava a seca. E esse problema geológico, com essas alterações de E o excesso de graus, retirada de minérios, né? Isso. O excesso de retirada de minérios desequilibra o eixo da Terra. Exatamente, o eixo da Terra está um pouco deslocado. Já está 2 graus deslocado. Já está 2, né? Estamos caminhando para 7, né? Ótimo. É ótimo, assim, Em pode 20 dizer, anos. né? Então, assim, Eduardo, para uma pessoa recuperar assim, não sei dizer quanto, não sei dizer mesmo, então estou te perguntando para começar a compreender um pouco melhor. Um tratamento para uma pessoa conseguir um equilíbrio saudável, ela tem que estar preparada a dedicar a quantas sessões, assim, dentro de um período de 6 meses? Olha, a gente fala que a gente faz... São 3 turnos de 10 sessões. 3 turnos de 10 sessões. Uma por semana. Se for muito grave a dor, a gente aumenta para 2. Sim. Uma lombocetalgia crônica. Agora, assim, quanto ao horário, ser mais na parte da manhã, um pouco mais na parte da tarde, isso interfere também? Ou é do indivíduo? Olha, eu vou te falar que interfere, mas eu já decidi que é impossível seguir essa regra. Uhum. É impossível seguir essa regra porque eu dependo do horário que você trabalha. É verdade. Hoje em dia, né, tá todo mundo... Eu não posso marcar uma sessão isolado. 4 da manhã para você, porque é bom para o seu vinho. Liga para Até mim. quando eu vou dormir. Estou indo 2 horas da manhã aí, Eduardo. Me atende. Eu já atendi. Sério? Crise de pânico. Você já conseguiu. Verdade. Então existe sim, claro, com uma conversa prévia, fazer um atendimento domiciliar. Sim. É extremamente possível e viável. Sim, a né? pessoa mandou táxi, manda me buscar, me manda me trazer. Vou marcar com você depois aqui, hein? Você trata também a questões de hernia de disco, por Isso exemplo? é a coisa mais simples do mundo para a medicina chinesa. Sério isso? É. Eu tenho um problema de hernia de disco já faz mais de 10 anos. Vamos conversar. A hernia de disco é uma coisa muito interessante, porque o que é a coluna? A coluna é como você estrutura a sua vida. Nossa, Eduardo, começa essa explicação calmamente, porque é a primeira vez na vida que eu ouço isso e me chamou muita atenção. É porque é bem interessante, né? Coluna a estrutura a base vida. é É o eixo, topo da é o eixo, cabeça, né? é o eixo do seu corpo. O corpo fala, de uma certa forma. O corpo sempre falou, a gente que nunca quis ouvir. Então, como você senta, como você reporta para a pessoa o que ela está fazendo, como ela está fazendo. Por exemplo, se eu pego este bichinho aqui, a garra dele é para cima e eu boto ela para baixo, ele vai sofrer. Saiu da natureza dele. Saiu da natureza dele. Então, você trabalha sentado, você tem que levantar a cada 40 minutos e dar pelo menos 4 minutos de andada, que é para circular sangue nas pernas. Porque senão a tua perna vai começar a ficar pesada de sangue, porque não vai conseguir subir, porque não tem. O segundo coração é o pé. Olha que coisa. E há 5.000 anos atrás já existia uma civilização que sabia disso. Então, eu falo que eles conversavam com ET e a gente não sabia. É, interessante isso, hein? Porque... Tem uma teoria sobre isso? Não tem. Essa teoria é minha. Fala mais pra gente sobre essa teoria. Porque, assim, gostei. na verdade é o seguinte, porque quando você pega o tratado de doenças internas, já tinha um tratado de doença interna. O tratado de doença interna trata doenças pelo frio, pelo calor, pela umidade, pela secura e pelo vento. E o vento é o pior de todos. Porque o vento pode ser quente, o vento pode ser frio, o vento pode ser úmido e o vento pode ser seco. Entendi. Ele se junta com as outras, com facilidade com as outras 4 forças para te derrubar. Então, é muito... É assim, assustador no começo, quando você percebe, por exemplo, uma pessoa que é amarga,
o quanto ela come de comida amarga. Eu sou um cara doce, porque eu adoro doce, cara. Eu já gosto de um salgado, então... Então, na verdade, você prejudica o doce, o seu baço. Ao prejudicar seu baço, você está prejudicando a qualidade dos seus pensamentos. Você começa a acreditar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é legal. Nem me fala disso. Pois é, mas isso é resultado do doce. Pois é. O doce tem essa questão? É, porque ele é do baço, e o baço controla o resto do pensamento. Nossa, que interessante isso, hein? Pois é. Você falou de salgado. Salgado é o rim, é o medo. Então, eu prefiro comer salgado para enfrentar os meus medos, mas eu não enfrento os meus medos nunca. Porque eu tenho tanto medo dos meus medos que eu prefiro comer o salgado para não ter que enfrentar meus medos. E sem querer te interromper demais, Eduardo, mas já te interrompendo, eu moro também. Eu posso considerar que toda essa complexidade do alimento, órgão, também vai me interferir nos meus chakras. Não, porque chakra é da medicina indiana e é outro conceito, é outro boleto. Tá, é outro livro. É outro boleto, eu não Tá entendo, bom. eu não entendo desse boleto. A gente vai ter mania de misturar tudo, né? Não dá. Não dá, porque a medicina indiana, ela, por exemplo, trata por 3 tipos de personalidade. Kapha, Pitta e Dosha. Só tem 3. Então, o tipo de óleo que vai usar no frontal do Kapha é um, do Dosha é outro e do Pitta é outro. E os tipos de alimentos para esses 3 personagens são diferentes. Uhum. E os chakras vão estar ligados às funções de Kapha, Pitta e Dosha. Então, é muito complicado. Eu fiz curso de Ayurvédica, mas não se identificou assim. Não dá. Minha cabeça não conseguiu assimilar para usar. Uhum. Eu tenho conhecimento teórico, mas eu não consegui usar na prática. Eu prefiro a acupuntura. Eu acho ela mais realista, mais pé no chão, mais concreta, mais terra, mais objetiva, mais fundamentada. Uhum. Entendeu? Eu não sei viajar. Não, bacana. A medicina chinesa não tem viagem. Não dá para delirar em cima dela. Ela é complexa, os livros são todos dessa grossura. Tem que estudar muito. Você tem que ler. Porque eu posso te dar uma aula de Yin Yang e vou te dar um livro dessa grossura para você poder entender. Interessante, né, Eduardo? Que nem hoje, né? As pessoas que estão começando, inclusive pedir para você dar um conselho para elas, né? Porque muita está começando e fala assim, eu vejo isso nas escolas, quando eu dou aula de psicanálise, fala assim, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Porque eu fui educado para isso. Como que a pessoa vai poder se aprofundar sem o estudo, né? Na verdade é o seguinte, o que faz uma pessoa gostar de alguma coisa? A paixão. Então, eu via meu pai ler jornal todo dia. Eu via minha mãe com livros todos os dias. Então, com 3 anos de idade, eu já sabia ler. Foi estimulando aquilo, né? Foi trazendo um desejo para você. Porque eu queria saber o que eles estavam lendo. Eu queria entender o que eles estavam falando. Então, eu acho que, assim, as famílias perderam o hábito e agora é só tela. Tela, tudo fácil, tudo pronto. Para tal ponto use isso, para tal ponto use aquilo. Eu fico chocado de ver professores dando microaulas no Instagram de acupuntura e dando diploma por R$63. Tem alguma coisa errada ali, né? 24 aulas por R$63. Com esse terapeuta eu não vou passar não, né? Para eu colocar um monte de agulha e eu não sabe nem o que estou fazendo. Olha, por exemplo, eu não vou citar o nome do político, mas ele fez acupuntura na Hebe. Certo. O IG4 está aqui. Ele fez aqui. Então ele inventou o ponto G3,5. Uma nova descoberta. É um ponto que não existe, na verdade. Ele era governador na época. Tá.
Eu sei, que acupuntura que ele fez? Ele passou vergonha. Porque mais de 100 colegas meus mandaram para ele a localização, o desenho, para ele não passar vergonha no Instagram. Eita. Aí ele nunca mais se meteu a falar de acupuntura. Eduardo, gostaria que você, gentilmente retornasse naquele assunto da coluna. A coluna é a estrutura de vida da pessoa. O quadril é como você se mexe na vida. O joelho é sua humildade em relação à vida ou sua arrogância. Seus pés é como você caminha na vida. Os seus braços é como você abraça as pessoas. Como que você recebe as coisas da vida. O pescoço serve para você olhar. Para qual direção eu vou tomar? Essa região cervical, por exemplo, C6, É como secar a sua C7. canga. É onde você bota os pesos da vida. Aquela pessoa muito ansiosa, que carrega muito aquela... Não, a pessoa ansiosa tem medo do futuro. E tem medo de perder controle. Ânsia é desejo. Desejo de controlar. Quem não controla, ansioso está. Todo mundo quer controlar alguém ou alguma coisa o tempo todo. Se você não consegue nem controlar os seus desejos naturais, de ir no banheiro, por exemplo, que dirá outra pessoa. As pessoas têm que começar a olhar a vida com outro óculos. Elas estão olhando com óculos de propriedade. É muito engraçado como você vê as pessoas se apropriando da outra e amarrando elas como se elas fossem objetos do seu prazer, ou sei lá, do quê. Mas é uma amarração. Então ela não consegue controlar, e aí o filho escapa e vai usar droga. Porque ele tem que ter uma válvula de escape. Ó, pobre de mim, meu filho é drogado, pobre de mim. O problema é dela. Ele que se droga, o problema é dela. Ela fica levando para ela o que não Criando uma ser. codependência. Carregando um fardo que não é dela. Não, criando uma codependência. Ela depende disso para poder se queixar. Ela depende disso para fazer papel de coitada. Ela depende disso para poder choramingar. Ela depende disso para dizer que está viva. Praticamente não pode tirar isso dela. Não. Porque ela está provocando vício no filho. A atitude dela de dependência, de criar um casamento fictício com essa pessoa, que ela não devia ter. O marido está encostado no sofá e ela está resolvendo a vida com o filho na cozinha. Então, no cenário... Para de se drogar, filhinho, mamãe não aguenta. Na psicanálise a gente vai chamar isso do famoso complexo de Édipo. Eu não diria nem que isso é complexo de Édipo, viu? Isso é complexo de Munchausen. Isso é Munchausen. Você fabrica a doença no outro para você não ficar doente. Perfeito. Num cenário caótico desse, então essa terapia chinesa, que nesse primeiro momento, a gente falou um pouco mais sobre ela, e você é um especialista com décadas de conhecimento, então ela poderia ser usada como um complemento a uma terapia ou um auxílio médico convencional, ou só pela... Sim, ela deve ser uma... Eu não recomendo ninguém a parar tratamento médico. Continua com o tratamento médico convencional que a gente já conhece, com o remedinho, e junto com a terapia chinesa... A chance dela se libertar dos remédios é maior. Ah, isso é maravilhoso. Na verdade é o seguinte, nós temos hoje... em primeiro lugar, que não há paralelo entre a medicina ocidental com a oriental. São Por dois exemplo, mundos. vou te São dar um dois mundos. exemplo assim bem simples. Você entende que gripe é um vírus. E eu te digo que a gripe é um ataque de vento mais calor. Para mim, ocidental, caipira, eu acho que está um pouco fora do que eu estou acostumado a ouvir.
bem fora do que eu estou acostumado a ouvir. Mas é um fato que tem 5.000 anos. Uhum. 2 pontos resolve o problema. Não que eu não acredite. 2 não, 4. Mas é que a nossa educação nunca foi para esse caminho, né? Na verdade, a gente não sabe nada. O que acontece é o seguinte, é que a gente foi... o mundo atual, a partir da década de 60, ele foi colonizado para que ninguém pense. Hoje tem muito aquela questão da indústria do medicamento, né? Não, a gente tem uma indústria de não saber. A gente tem a indústria do não saber. A gente se assusta quando vê uma criança de 3 anos tocando piano bem. Deveria ser o normal, né? E deveria ser o normal porque faz parte do aprendizado. Hoje é tratado como gênio, né? E que não é gênio. Por exemplo, eu gostaria de aprender a tocar violão. Mas nunca tive saco, nem tempo, nem paciência. Mas eu vou fazer um dia. Nem que eu tiver 90 anos de idade. Vou ensinar para ele tocar violão. Opa! É um lindo instrumento. Eu gostaria que fosse piano. Mas é bonito, né? Eu vejo um piano de cauda, eu falo assim, meu Deus do céu. E eu vi um homem que fabricava cravo em São Paulo na década de 70, e ele tocava cravo. E ele tinha 90 anos. E ele fez uma récita, a última récita dele eu estava. Professor Salles. E tinha 40 cravos no palco, de 40 alunos. E eles tocaram Mozart. Eu fui às lágrimas de ver a emoção que a música é capaz, quando bem tocada, é claro, de levar. Eduardo, trazendo essa questão da música... E a música tem um quê da medicina chinesa? Eu só falei isso... Isso que eu ia perguntar. Porque nós temos uma técnica que trabalha com diapasão. Interessante. Então, trabalha com vibrações sonoras. Com 5 vibrações sonoras. Impressionante. Então, assim, você tem pontos específicos que você pega o diapasão do órgão que está afetado e coloca ali e bate a nota. Você consegue bater na frequência exata. Exatamente, porque o diapasão está na frequência exata. Aí, essa frequência, o objetivo dela é restabelecer a vibração original do órgão. Exatamente. Porque a doença diz que ele desafina o órgão. Desafina o órgão. Então, o diapasão vai afinar o órgão do corpo humano. Exatamente. Brilhante. Nossa, brilhante isso. E aí eu falo que a medicina chinesa é um emaranhado de coisas que, por exemplo... Você não trouxe nenhum diapasão para a gente ver? Não, eu não tenho. Só vende na Alemanha e o preço... Salgado. Salgado? Custa 450 euros cada diapasão. Você multiplica por várias vezes. Por 6? Um 6 do preço, um 6 do imposto federal, mais um 6 do imposto estadual, mais um 6 do transporte. Será que não tem como fabricar esses diapasões para a gente vender, não? Eu acho que eu vou procurar numa loja de música se eu acho as notas certas. Sim. Que barato. Eu acho que a gente tem uma... A medicina chinesa, ela é muito rica. Ela é muito rica. E hoje a gente tem, por exemplo, possibilidades que nós não tínhamos antes. Por exemplo, laser. Para agulhofóbico. Que interessante. Você faz o mesmo tratamento, só que sem agulha, mas agora com laser. Eu até comprei um laser essa semana, gastando dinheiro, que eu não queria. Tem uma técnica, eu não sei se você trabalha com ela, Eduardo, que a turma fala que você consegue identificar os pontos meridianos, né? Fala. Acho que é TFT, alguma coisa assim, que é os pontos que estão aqui pelo rosto. Sim, mas tem um mapa pronto. Para que eu vou ficar me matando de procurar se tem um mapa pronto? Tem um mapa pronto de tudo aqui. Eduardo, nessas viagens que você foi, não só para a China, mas também para a Europa. Eu fui dar aula na Europa. Ótimo. As aulas que você teve a oportunidade de ministrar lá, além do período que você teve a oportunidade também de estar como um estudante, assim, dizendo que está se aprimorando a técnica,
a realidade do profissional que trabalha com a medicina chinesa, nós brasileiros estamos muito distante deles? Não, a gente está muito mais avançado que eles. O brasileiro, então, ele é mais acessível, mais aberto. Não, eu acho que a gente estuda mais. Ah, a gente estuda mais. Na verdade é o seguinte, como é que eu posso explicar? E sem ser ofensivo. Na verdade é o seguinte, a descoberta da medicina chinesa foi feita por Portugal. Porque Portugal tomou conta de Macau. Isso. Só que lá era um porto de piratas. E aí está o ponto do olho, que é o ponto onde todo mundo bota o brinco de ouro. Por que fura ali? Porque o ouro tonifica, então vai fazer eu enxergar mais longe. Que incrível. Tem um ponto certinho. Tem um ponto certinho chamado ponto do olho. Vou colocar um brinquinho aqui de ouro aqui, vai ajudar. E aí você consegue enxergar melhor. Os portugueses trouxeram isso. Eles trouxeram muita coisa, mas quando Dom João VI veio para o Brasil, eu não sei se você sabe que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que estava no palácio, que infelizmente pegou fogo. Sim, sim. Virou história, né? Foi uma história que foi queimada, porque ele trouxe tudo da Biblioteca Imperial Portuguesa para cá. Veio um navio de documentos e só levou 10% para a Torre do Tombo. Só os documentos mais importantes da colonização portuguesa voltaram. O resto tinha ficado aqui. E é muito interessante, quando eu estive na Torre do Tombo, que não tem nada de torre, é um prédio feio, eu descobri que o Tratado de Tordesilhas começou a ser costurado em 1380. E isso é porque eles não sabiam que tinha terra nenhuma. Dizem que inventaram a gente a partir de 1500, né? Assim, 1380 já estava dividida a terra. Da onde será que veio esse conhecimento, né? Então a gente fica... E aí a gente vai percebendo que a gente não conhece a nossa história. E a gente não conhece a nossa própria história como humano. Como é o nome da sua tataravó? Eu sei só da minha bisavó materna, que se chamava Ana. Pois Agora, você sabe que bisavó materna eu não sei. Eu sei que eu tenho uma prima que começou a fazer documentação naquela árvore genealógica dos Mormons. Uhum. E eu descobri que minha tataravó chama Filomena. Eu achei o máximo. Que meu tataravô chamava José. Por parte de pai. Por parte de mãe ainda não mexeram. Sim. Ainda não fizeram as coligações. Mas assim, eu estou achando o máximo saber quem eram essas pessoas. Uhum. Quem são essas pessoas? E a princípio são origem ibérica ali, Espanha, Portugal. Na verdade, a família toda é do Chile. Eu ainda não achei o ancestro espanhol. Tá. Mas eles são hurtados, então só pode ser espanhol. Que bom, que bom. Às vezes você tem alguma herança aí das Tordesilhas e você não está nem sabendo. Quem sabe, né? Pois é, seria de bom tamanho. Já vai comprar tudo aqueles... Como chama? Os diapasões. Diapasões. Não, parou de trabalhar. Chega. Para que comprar diapasão? Tá rico, já milionário? Para quê? Para que eu vou querer diapasão? Para. Na verdade, assim, eu gosto de dar aula. Eu acho que eu nasci professor de acupuntura. E você tem dado aula, assim? Eu parei um pouco de dar aula por causa do preço que eles estão pagando, que é muito pouco. Eu não saio de casa por menos de R$1.000. Para passar um dia fora de casa por menos de 1.000, não faço. Não compensa também. Não, estou velho para isso. Sabe assim? Eu já fiz uma cota de sacrifício gigantesca. Eu teve 7 anos que eu não sei o que é um sábado e domingo. Seguidos.
Trabalhando sábado, domingo, sei lá. Dando aula todo sábado e domingo. Foi bom, muito. Peguei uma prática imensa de dar aula. Aprendi a xingar aluno. Aprendi a chamar de burro. Xingava mesmo na lata assim, Eduardo? E eu falava assim, você leu a apostila? Li. Não leu. Então você saberia que essa apostila está na apostila número 2, página 4, no 3º parágrafo. Se você tivesse lido, você saberia. Então não vem descontar em mim a sua própria burrice. Estude. Aí a aluna tomou vergonha, disse que passou a noite inteira lendo todas as apostilas e no dia seguinte ela chegou. Tenho 3 dúvidas. Pois não? Na apostila tal, página tal, número tal, ela anotou tudo. Está escrito isso e eu não entendi. Falei, vou explicar. Com prazer. Ficou orgulhoso também, né? Não. Orgulho para ela, não para mim. Eu não crio essa codependência. Porque você cria codependência. É verdade, se for parar para isso. Isso é problema dela, né, meu? Eu sou pago para dar aula, eu não sou pago para gostar, não gostar. Uhum. As pessoas têm uma certa dificuldade no Brasil, porque o Brasil é um país colonizado, e aqui a gente vivia para agradar o rei, então a gente aprendeu. Pois não, senhor. Pois não, senhora. A senhora gostaria de alguma coisa? Posso lhe ser útil? Você vai para Portugal, você entra numa loja, a vendedora olha para sua cara e fala assim, meu nome é Ana, estou ali, quando precisar de mim pode me chamar. Nossa, eu ia adorar ir para Portugal, hein? Porque esse negócio de vendedor ficar no pé enche o saco. E aí, te tratam educadamente, mas eles não precisam te agradar, eles são os reis. Essa é a grande grossura portuguesa que as pessoas não entendem. Sim. É visão de mundo, né? É uma visão de mundo completamente diferente. No Brasil, a gente quer ser paparicado. Todo mundo quer a menininha de Minas para lhe servir com a desculpa que você está dando educação para ela. Nós vivemos num sistema extremamente escravagista, onde as pessoas no trabalho público, principalmente, acham que o outro é escravo dela. E eu tive muito problema, porque eu fui de serviço público em São Paulo, eu fui de Secretaria de Higiene e Saúde, e a pessoa chegou me dando ordens, eu falei, depois que ela parou, eu falei assim, quem é você? Eu sou falando de tal, qual é o seu cargo? Como assim? Estou perguntando qual é o seu cargo. Anotei, qual é o seu chefe? Falando de tal, que andar você trabalha? Tá. Estou descendo para falar com o seu chefe. Fui falar com o chefe, escuta, quem é essa mulher aqui que me apareceu com um serviço para mim que não é meu? Na minha sala. Ele já ficou sem graça. Eu falei, estou subindo para falar com a chefe de gabinete. Maria Luísa, só fulano apareceu na minha sala dando ordem para mim. Ai, é que ele é mulher do vereador. Ah, ele é mulher do vereador? Catei o telefone, liguei para a câmera e falei, vereador, tá aí. Escuta, fala para sua mulher parar de dar ordem para mim, porque senão eu vou te denunciar. Na ouvidoria da Câmara. Aqui ela é empregada, aqui ela não é vereadora. O senhor entendeu bem com quem o senhor está mexendo? Bom dia. Colocou ela no lugar dela. Nunca mais ela apareceu. É que E nunca mais deu ordem para ninguém. O bom é que tanto essa senhora, a esposa do vereador, quanto aquela aluna, elas tiveram que aprender a... Mas, na verdade, assim também, porque né, elas estavam achando que elas eram uma coisa que nunca foram. Né? eu acho que o pior de tudo não é isso. Eu acho que o pior de tudo é que as pessoas têm um processo educacional violento. Ser mulher é uma garantia de ser violentada o tempo todo. Uhum. Mulher ainda é vista como empregada doméstica. E o homem se acha mais importante do que o outro. Quando, na verdade, meu filho, caixão não tem gaveta. Ele vai para uma gaveta. Mas todo mundo apodrecer e depois virar pó, né? Ele é uma gaveta. Minha irmã morreu dia 12 de dezembro, eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, meu Deus do céu, daqui a pouco sou eu.
finitude. A finitude da vida não é explicada por ninguém. A medicina chinesa tem uma teoria fantástica. Que a gente tem o Shen, alma, Shen, mente e Po. Po, aqui, Po. Fica aqui. o chamado chakra frontal, né? Não tem chakra na medicina chinesa, não sei dizer. Aqui é o ponto vaso governador 20, sede do Po. É o único ponto que não se ceda, porque não adianta cedar, porque ele não ceda. Ele é o ponto mais yang do corpo. E quando o seu corpo falece, Po sobe ao céu. É a conexão com o espírito, com o Criador, né? Po vai ao céu. É tudo que está escrito. Não tem mais nada escrito sobre isso, só tem essa linha que eu estou falando. É interessante, né, que você pega a Cabala, por exemplo, ele falando que eu estava pensando na Cabala. A Cabala, ela vai tratar essa parte aqui do Po como Keter. Keter. Keter é a conexão com a luz que não se apaga, que a gente chama. O Po. Foi. E tem o pessoal... Eu sou judeu, viu? Eu gosto. Eu gosto dessa parte também tem uma O conexãozinha. pessoal que faz um pouco de gosto de apometria, Muito bom. de espiritismo, fala que nessa região tem o tal do cordão de prata. Mas na verdade assim, cada povo, a mãe menininha do Gantu era uma mulher muito sábia. Ela, dentro daquela simplicidade dela, ela tinha uma grandeza de alma espetacular. Ela dizia assim: cada povo vai encontrar uma maneira de explicar Deus. Imagina para nós, quase aborígenes, na África, quando a gente via a floresta linda, a gente sabia que o Xhosa estava provendo a nossa comida, que é o Espírito de Deus da floresta. Quando a gente via as folhas verdejantes, a gente sabia que o sangue estava lá, protegendo as folhas do sol, para não queimar, para a gente ter o que comer. Então, para cada povo, Deus ensinou uma maneira de conversar com ele. A nossa é cantando e dançando. E dançando em roda. Por que a gente dança em roda, meu filho? Porque ninguém é mais importante que o outro numa roda. Não tem ponta, né? Não tem o primeiro, não tem o último. É interessante, o senhor estava falando que estava viajando, né? Meio que viaja, viu, Humberto? Isso é muito bom. Você pega, assim, as religiões, né? Por exemplo, você vai numa igreja evangélica, eles veem Deus de uma forma. Você vai no espiritismo, vê Deus de outro. Vai na Umbanda... Na verdade, você vê compreensões diferentes sobre o mesmo aspecto. O que me assusta muito hoje é que algumas religiões transformaram Deus em vilão. Como se esse aqui, Deus é só comigo. Não é. Não, um pouco pior que isso. É assim, o meu Deus é o único correto. O seu não presta. E por isso eu tenho que matar você. Em nome de Deus. Em nome de Deus. É o fim do mundo. Na verdade, nós já estamos, né? Diz a lenda que o último selo já se abriu. Está chegando lá já. O último selo já está aberto. Onde pequenas doenças, onde pequenas coisas te matarão. Aí teve a safra do Covid, teve a safra da influenza, teve a safra da galinha, teve agora a secura das plantas que morreu, teve as enchentes do Rio Grande do Sul que dizimaram o estado, tiraram toda a cobertura de terra que tinha plantável. Então, é meio assustador. Você acredita nesse fim de tudo? Acaba e não... Olha, eu vou te falar que eu não acredito no fim de tudo como fim de tudo. Porque eu acho que tudo é um recomeço. Eu não acredito em morte. Há só uma transição. Há só uma transição, então, assim... Voltou. É Po que fica aqui no topo da cabeça, eu falei certo? Po. Então, o Po, ele nunca termina, ele nunca se encerra. Ele só muda de estado. Sobe e desce. Ele só muda de estado. Nunca vou esquecer, mas... Pô, eu associo a Keter, eu não esqueci mais. É uma coisa interessante da medicina chinesa, porque em alguns aspectos ela é altamente filosófica e religiosa, né?
eles as rezas budistas que são praticadas na China, o budismo ainda é praticado na China em algumas regiões, ela tem uma coisa muito interessante de que cada reza ressoa num chakra. Porque o budismo vem da Índia. E cada reza ressoa num chakra. E você sente. É muito interessante porque... Mesmo sendo os monges nos templos chineses, Exato. com a medicina chinesa, eles também têm, entre aspas, os mantras. Não é um mantra indiano, é evidente que é um mantra chinês. Não sei, isso eu já não sei te dizer porque eu não entendi direito. Eu não consegui captar a essência toda porque só ficamos 40 minutos no passeio. É interessante que se conecta, né? Se pega o judaísmo, tem o som das letras, né? Se conecta. Aleph, Beit, Gaf. Aleph, Beit. E cada letra tem um significado. Cada letra em hebraico tem um significado. Aleph, início. Vocês estavam falando disso, eu lembrei dos pontos de Umbanda. Ponto para tal entidade, ponto para tal orixá no candomblé. Não tem nada a ver. Eu estou misturando demais aqui na minha mente. Que cada língua, cada povo vai fazer a sua conexão religiosa. E toda conexão religiosa, ela é uma conexão de saúde. Sempre a saúde. Ela é sempre uma conexão de saúde, pelo menos de saúde mental. Que vai te dar força para suportar mais um dia de vida. Sim. Né? Então, acho que você fazer uma boa sessão de massagem, ela pode te renovar a vida. É verdade. Um abraço de um amigo querido pode renovar a sua vida. Mesmo à distância agora, uma chamada, uma conversa ao telefone. Exatamente. Já é sons, né? Já é então, eu acho que sonoras, assim, a gente tem momentos da vida que são muito complexos e muito difíceis. Muito difíceis de passar. Parecem coisas simples, mas não são. Né? Você, como filho autista, deve ter os seus momentos de profunda tristeza. Sim, bastante. Porque a gente gostaria de ver saudável. E a gente não sabe, depois que a gente morrer, como vai ser. É tudo uma preocupação de um pai de autista. O que vai ser do meu filho depois que eu for embora? Eu sei disso porque minha irmã era excepcional. Né? Eu rezava para que ela fosse antes de mim. Porque eu teria certeza que ela estava cuidada por Deus. Né? Então, a minha obrigação no dia que ela faleceu foi horrível, mas foi em paz. Ninguém entendeu nada, porque ela tinha 3 bichinhos de pelúcia e eu botei no caixão. Ficou todo mundo olhando, eu falei assim, não, eram as coisas dela. Era a única coisa que ela tinha na vida. E tirei o anel que minha mãe deu para ela de ouro com pérola e guardei para mim. Ela não precisa de ouro no caixão. Eu botei um perfume, espirrei o perfume nela e deixei no caixão. Que era o perfume que ela gostava. Então, acho que assim, é um momento difícil, mas foi um momento de paz para a minha vida. Porque eu tenho certeza que ninguém vai judiar dela depois de mim. Você pode cuidar dela até o último momento. Entendeu? Eu acho que assim, então eu acho que essa procura pela paz mental, ela é indispensável para a gente não criar essa codependência horrível de ficar esperando, ficar com medo da morte por causa de outro. É forte isso, hein? Mas é um momento de pensar nisso. Sim.
Nós temos hoje um problema muito sério no mundo de crianças autistas que não tinha há 20 anos atrás. E ninguém está pesquisando as vacinas que foram causadoras disso. Teve um autor que fez um livro chamado Vacinose, que fala disso. Porque até que ponto você pode enganar o sistema imunológico? Sem criar alterações de DNA. Eu não tomei a vacina do Covid e fui extremamente criticado. Falei, mas eu não vou tomar um troço que muda meu RNA. E aí a vacina que estavam dando no dia era da Janssen, que se provou que não funciona, que causou morte e que o laboratório Janssen está sendo processado. A menos pior era a nossa vacininha, a Coronavac. A Coronavac era a menos pior das três. Eu conheço gente que morreu depois da AstraZeneca, da segunda dose. Saiu da crise do Covid e teve um infarto fulminante. Quanto tempo demora para produzir uma vacina? E foi coisa muito rápido, né? Olha, a vacina da dengue está há 20 anos para ser aprovada. Para ser aprovado. Pois é. Fizeram um laboratório mundial. Mas é muito interessante, porque o Trump esteve na China no dia 20 de novembro, em Wuhan. No dia 21, morreu o segurança dele de Covid, que foi a primeira vítima, lá na China. E em seguida a China inteira explodiu de Covid. Cada um pensa o que quiser. Eduardo, eu gostaria de assim, dar umas voltas na sua linha cronológica. Claro, desculpa, a gente vai viajando. Não, eu não tenho dúvida que isso é o que não só nós, mas a nossa audiência espera. Com certeza. Conhecer e aprender. O Eduardo tem um conhecimento vasto, né? Em vários ramos da vida, né? Que vai, assim, se conectando. Mas é uma curiosidade. Em São Paulo, você já tinha inaugurado o Instituto Terceiro Corpo? Na Domingos de Moraes. E o objetivo do Instituto, naquele momento, era... A gente foi para dar aula. Era formação. Foi para formação e atendimento. Que bom. E hoje... Porque eu detesto usar o meu nome pessoal, Clínica Eduardo Brasil. Acho tão arrogante. Você é uma instituição, né? Então eu preferi dar um nome para minha instituição. Joia. E hoje a instituição, ela tem como seu principal, desculpa se é a maneira que eu estou me expressando, posso estar totalmente enganado, mas a principal maneira de conversar com a sua audiência hoje é online. Ou a pessoa pode encontrar fisicamente no endereço. Você poderia deixar o endereço para a gente deixar anotado também? Rua Lamartine Babo, 21, Parque Versalhes, Sumaré. Em frente à antiga Praça de Bombeiros, ao lado da Drogal. Olha. Mas eu prefiro que a pessoa marque, porque eu posso não estar em casa. Sim, sim. Eu bato o perna. Pelo WhatsApp primeiro. Entra em contato com o WhatsApp, ver o que a pessoa realmente quer de mim. Claro. Né? O Instituto ele faz os atendimentos de saúde, naturalmente, e também, havendo um consenso entre as partes, também continua com o seu trabalho de educação. Continuo sempre com o meu trabalho de educação, porque é a única coisa que funciona. Eduardo. Eu acredito que a educação é a única coisa que salva o ser humano da miséria. Sim. Eduardo, você fala do Instituto Terceiro Corpo. Hoje a gente está falando, né? Corpo, né? Espírito, né? Mente, né? O que seria esse terceiro corpo? Eu, minha mulher e Deus. Eu acho que ninguém conseguiria fazer essa leitura. Ia ser impossível. Estava esperando outra resposta, né? Minha mulher e Deus. Perfeito. Terceiro corpo. Porque minha mulher é homeopata, não médica. Então, a gente faz um trabalho conjunto. Quando a pessoa precisa de alguma medicação,
complementar, ela faz para mim. No caso da homeopatia, seriam florais? Homeopatia é uma coisa, florais é outra. Não é a mesma, não está na mesma mesa. Não, os florais são do Dr. Bach, são 28 florais, cada um com uma tipificidade. E eu, como terapeuta floral, eu não consigo entender floral com 5, 6 floral dentro, porque se cada floral é para um estado de alma, a pessoa não está em 5 estados de alma. Isso é mercadológico, para cobrar mais caro. O Dr. Bach tinha feito algumas fórmulas com 4 ou 5, mas para coisas muito específicas. Por exemplo, para insônia, para crise de pânico, para crise de identidade, e mais um que eu não lembro para que era agora. E como eu não faço mais floral, é ela que faz, então eu fui me desligando. Fui desocupando o beat e alocando Então você faz esse conjunto com a sua esposa, olha, isso aqui é com você, ajuda eu nesse sentido aqui. Eu anoto todos os sintomas e dou para ela e ela faz os florais, e na outra sessão eu entrego para o paciente e ele paga. Que interessante. É, bem completo o Instituto Terceiro Corpo. E tanto para o atendimento com a homeopatia, os contatos são sempre os mesmos. Sim, são sempre os meus. Isso. E você percebeu, assim, dentro desse caminho, que a formação, os alunos eles estão mais interessados pela homeopatia, a nível de conhecimento, do que a medicina chinesa? Eu não dou aula de homeopatia, a gente indica o professor Moreno, que dá aula de homeopatia brilhantemente, a gente indica para quem é médico. Uhum. E quanto que tempo é uma formação como essa? São 24 meses, um final de semana por mês. Por que eu não dou seguido uma aula por semana? Você não vai ter tempo de ler um livro em um mês, em uma semana. Entendi. Sempre pensado no aluno, né? Na forma que o aluno vai conseguir aproveitar melhor o conhecimento. Normalmente eu ainda ajudo alguns com PDFs, Sim. com capítulos específicos para estudar sobre cada doença. Podia marcar um dia para a gente ir lá conhecer o Terceiro Corpo, fazer um vídeo, né, um projeto para estar apresentando a vocês. Muito bacana o trabalho do Eduardo, hein? Sim, sem dúvida. What's your new question, please? Eu nem imaginava que Terceiro Corpo seria você, sua mulher e Deus. Eu fiquei pensando nessa pergunta o tempo todo. Eu falei, teve várias coisas que a gente pensou, né? Mas a minha resposta é bem simplória. Porque, na verdade, assim, a ideia foi dela, de eu sair do SEATA, porque eu atendia no SEATA, na escola que eu dava aulas e trabalhava lá, e ela queria que eu tivesse um consultório próprio. Então, ela fez o consultório, o filho reformou, ficou lindo, a gente ficou lá 15 anos, 17 anos, e aí meu filho casou e veio para Sumaré. E a gente ficou pensando, estamos os dois velhos sozinhos, eu aqui em São Paulo, vamos para Sumaré? Aí o filho me trouxe para conhecer Sumaré. Adorei a cidade. Bem pro interior, gostou, hein? Nossa, que coisa boa. Que céu lindo. Brincadeira, gente. Eu adorei a cidade. É sempre uma surpresa, né? E eu fui morar primeiro no casarão. Aluguei a casa do lado, atendia na casa do lado. Aí depois a gente mudou para Bárbara Blumer, que eu tinha uma sala boa, que dava para o atendimento, que era a sala da frente, então não tinha problema. E agora eu tenho uma sala no fundo. Aí os atendimentos são sempre individuais. Ou seja, é possível trabalhar em dupla, trio? Não, nem quero. Nem quero, não tenho mais essa boa vontade. Se eu for dar aula, eu vou dar aula em hotel. Uhum. E as experiências ficam entre os alunos. Inclusive até porque é mais fácil deles se acompanharem no grupo.
Sim, sim. Agora, num atendimento onde você faz a prática da medicina chinesa, esse atendimento ele é individual É também? individual. Sim. Ah, que ótimo. Fantástico. Aí, quando há necessidade de uma homeopatia ou de uma Eu anoto floral, lá. você anota, sua sócia, sua esposa, dá continuidade a isso. Ela faz, passa para mim e eu acompanho o paciente. O que pode se tratar com essa questão de Homeopatia. homeopatia? Olha, até 1960, no mundo só existia homeopatia. A família imperial britânica só se trata com homeopatia. Médico é só se precisar de cirurgia. Sim. Que era a medicina mais natural, né? Na verdade, são vibrações de plantas. Tem todo um procedimento de diluição, De né? diluição e que acaba ficando só a parte energética da planta. Olha que legal. Isso aí, já entramos aqui pro tema. Sim, é o tempo todo trabalhando com energia. Energia. Impressionante. Energia dos vegetais, energia sonora, a energia que está no próprio organismo do indivíduo. Na verdade, tudo é energia, né? E pedras também. Adoro fazer um trabalho com pedras. O que a pedra pode fazer? Olha, por exemplo, uma ametista na testa tira qualquer dor de cabeça. Acalma o espírito e transforma o pensamento. Um cristal rosa na altura do coração acalma a mente, acalma o coração, diminui a frequência cardíaca acelerada e deixa você mais light. Então, de uma forma assim, bem... Uma pedra laranja, que eu esqueci o nome dela, um quartzo amarelo dourado, no estômago, tira a dor de estômago. Então, assim, Quer dizer, mas não é regra, hein? Eu estou falando assim. então, eu posso considerar que num ambiente extremamente urbano, como foi o início da sua carreira profissional na capital, veículos, metrôs, energia de alta tensão, A ondas de única rádio. coisa que eu paro de fazer com a acupuntura é se tiver tempestade. Se eu tiver com a agulha e começar a tempestade, eu tiro todas e paro o atendimento. Por quê? Porque então, o céu está não propício. Vou fazer uma pergunta aqui que eu fiquei. Pode ser até uma pergunta meio forte, assim, né? Porque o cara está interessado em querer saber sobre isso. Como trabalha a energia, por exemplo, da prosperidade? Olha, é a mudança de padrão de pensamento, em primeiro lugar. Sim. Quebrar aquelas crenças limitantes. Exatamente. Se você acredita que você vai ser pobre, pobre serás. Se você acredita que você não tem sorte, sorte não terás. Tem aquela coisa da religião, né? O rico não entrará no reino dos céus. Ah, não tem problema, eu não ligo para isso. Eu estou passando calor aqui, que é o inferno. Nada pode ser pior do que isso. Não. Nada pode ser pior que Trump e Bolsonaro. Eita, viva as energias, né? Que a gente nos equilibre. Mas olha, eu acho que assim, a gente está vendo hoje que a crença, os processos de crença é dando o que se recebe, é dando o que você toma pé na bunda. Todo mundo que se ajudou, te ferrou. Que coisa interessante, né? É aquela questão da crença do merecimento, né? E eu acho que assim, a gente tem que aprender a hora de dar a mão e a hora de soltar a mão. Em todos os sentidos, inclusive da família. Porque com isso você está criando codependentes. Você está criando uma pessoa que depende de você para uma opinião, para uma aprovação, para uma, como é que a gente diz? Para uma opinião. E ela passa a não ter opinião.
tudo ela vai perguntar para você, o que ela vai... Por exemplo, agora está na moda padre chamar você, meu filho, você, minha filha. O que é? Virou um bandista? Todo mundo é filho agora. Não cabe. Ele é padre. É você cristão, você cristão. Vocês frequentadores da nossa igreja. Não tem filho e filha. Cada um é individual, né? Tem que... E ainda assim, mudar a Ave Maria, que me assustou mais ainda. Mãe de Deus. Então ela é a deusa. Epa, estou rezando por santo errado. Eu até levo a impressão Outro dia eu dei uma resposta extremamente mal educada. Não pensou, né? Outro dia eu dei uma resposta extremamente mal educada para um padre. Porque ele falou assim, não incomodarás os mortos. E eu botei embaixo dele, Jesus é morto, Santa Rita de Cássia é morta, todos os santos que a Igreja Católica venera são mortos, e por que vocês dão culto? A sua palavra não combina com o seu culto. Acho que o senhor tem que começar a rever seus conceitos. Não há congruência naquilo que ele está falando. E mandei uma carta para Santa Sé, fazendo uma reclamação formal do padre. Eu admito que eu gostei de saber a resposta dela, quando ela respondeu. Já respondeu. A gente, por favor, se for, né, se não for te causar nenhum constrangimento. Eu estou curioso. A Santa Sé simplesmente disse, o padre foi reorientado. O seu papel de cidadão você fez, né? Agora é com eles, né? Mas, na verdade, assim, a gente está tão acostumado a obedecer cegamente que a gente começa a não prestar atenção nos absurdos que nos são ditos. A imprensa faz um papel hoje péssimo, mentiroso, faz um papel partidarista. É lastimável, porque isso não é ser jornalista. Eu tenho minhas convicções políticas, mas elas não interessam a ninguém. Quanto eu, jornalista. Que é para trazer informação, né? Não trazer uma... Por exemplo, teve um avião com droga preso em Belém do Pará, com 350 quilos de maconha skunk, que estava no avião de um deputado federal e de seu pai, presidente de uma igreja famosa. O que será que aconteceu, hein? Ele foi preso. Ele está preso. O pastor lá também? Ou... O pastor está preso. Não, porque ele tirou, disse que o filho não sabia. Agora, depois disso, é que eu entendi porque a outra viu Jesus na goiabeira. Agora tudo faz sentido. Agora tudo puxou o back de Jesus. Quer um Jesus? Quer um? Exatamente, é o tio dela. É o tio dela. É assustador, né? Mas as pessoas não fazem questão nenhuma de aprender, de ver a verdade. Porque dói muito você ter se dedicar para uma igreja uma vida inteira e descobrir que nada daquilo era verdade. A prática cristã se perdeu. Da caridade, da empatia, do auxílio à viúva, de receber qualquer um de braços abertos, receber qualquer um de braços abertos. Não só aqueles que eu gosto, mas aqueles que me incomodam, aqueles que me irritam, aqueles que não me fazem bem. Isso é ser cristão, na verdadeira acepção da palavra. Ser cristão não é dar o dízimo todo mês. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser terapeuta é muito mais que ser terapeuta, é ser gente. Porque eu tenho que gostar de pessoa para atender. Acima de tudo, um ser humano, né? Exatamente. O cara tira o sapato, o chulé, come o consultório todo. Eu vou lá, jogo álcool no pé dele.
E pronto. Vou fazer o quê? Pego 2 toalhinhas, limpo o pé, meu filho. Vou deixar de atender por causa do chulé do homem? Então, aquilo que Carl Jung falou, né? Aprenda todas as teorias, estude todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Hoje a gente está perdendo toda e qualquer definição de humanidades. Nós estamos criando portões em vez de abrir pontes de recebimento. Talvez, de alguma forma, né, gerou uma certa insegurança por ser uma sociedade violenta. Então, até a confiança ou a coragem... Mas, olha, eu vou te estender a falar que mão- a sociedade só é violenta quando a gente permite que ela seja violenta com a gente. Sim, Porque eu sou bom de boca. todos nós fazemos parte da sociedade. Eu fui do Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu sei o que é bater boca. Eu sabia qual era o papel de cada um no conselho e o que eles estavam fazendo. Eu fiz parte do Conselho da Comunidade Negra de São Paulo, que conseguiu aprovar as cotas para os negros. Por uma cartinha que eu mandei para o governador dizendo assim, então tá bom, se não aprovar as cotas, nós vamos querer indenização, porque o Estado recebeu impostos. E eu mandei xerox de todos os impostos estaduais e federais que foram pagos dos negros que vieram para São Paulo. Só esse tema já é um podcast inteiro, Eu né? vi no podcast. Então, você lutou por essa causa. Sim, e saiu as cotas. Eduardo Brasil, formalmente, com a permissão do Honório, já estendo um convite para uma segunda vez para a gente entender um pouco mais sobre isso. É um tema muito pertinente, muito brasileiro, porque o brasileiro foi feito. Olha, eu vou te falar uma coisa, nós temos, não dá um podcast muito grande, não, mas tem algumas coisas que são extremamente legais e importantes. A primeira delas é o seguinte: a gente não pode perder de olho quem a gente é e quais são os nossos medos. Quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente começa a entender o outro com outro olho. Eu quero aprender a tua cultura para mim poder saber quem é você. E se você não conhecer minha cultura, você nunca vai saber quem eu sou. E isso é humanidade. Nós vivemos num mundo diverso, demais, na mesma rua. Nós vivemos num mundo diverso, no mesmo espaço. E a gente está perdendo o respeito humano por causa da diversidade que não é respeitada. Quem sou eu para julgar o meu vizinho? Eu moro na casa dele? Eu pago as contas dele? Que me interessa se ele gosta de funk? Eu gosto de bossa nova. É mais fácil julgar do que pensar, né? Pois é, eu acho que está na hora das pessoas começarem a perder o medo de se abraçarem e de se conhecerem. Tem um trabalho muito bonito que alguns grupos estão fazendo no Brasil sobre a tentativa de liberdade religiosa. Ainda estamos tentando. Estamos tentando. Tem comitê estadual, tem lei estadual, uma lei de 101 artigos feita pela Damares Moracu, minha querida amiga. 101 artigos, a lei mais completa que tem sobre diversidade religiosa para o Estado de São Paulo. Porém, a comissão processante é do Estado. E só faz acordo. Acordo não é penalidade. E aí nós estamos com ataques sistemáticos a terreiros, depredação de terreiro, porque determinados grupos religiosos decidiram que eles não podem existir. E esses grupos religiosos têm tanto podre escondido embaixo da sua manga que não dá para entender por que eles estão abertos até hoje e não se fecham.
tem desvio de dinheiro, tem lavagem de dinheiro, apartamento em Miami de 150 milhões de dólares, Rolex, né? Rolex de ouro. É muito complicado, porque, na verdade, nós temos 21 vereadores em Sumaré e todos eles ligados à igreja. Todos eles eleitos por igrejas. Então, nós estamos perdendo a nossa liberdade de cidadão, o direito de voto, porque grupos fechados decidiram mandar na cidade. E é tão sistêmico que não se resume a esse município em particular. Não, eu estou falando porque eu moro lá. Sim. E eu acho que assim, nós estamos chegando num ponto que as próprias pessoas dessas comunidades têm que começar a pensar com a sua própria cabeça. Está correndo um certo risco, Eduardo? Olha, nós estamos correndo um risco que o Brasil já teve. Eu disse isso em 1990, numa reunião na Assembleia Legislativa, que em 20 anos a Igreja Universal elegeria um presidente da República. Eu estou fazendo umas contas aqui, mas eu não tenho certeza se eu estou fazendo a conta certa. A sua profecia foi cumprida? Está cumprida já. Já foi Bolsonaro. Já foi cumprida. Quem era o líder do partido? Quem era o líder? Partido Republicano, Edir Macedo, fundador do partido. E aí você tem os grupos de comando, PSC, Bispa Sônia, PTC, Assembleia de Deus, e por aí vai. Cidadania. Todos ligados à igreja. Todos ligados a fundamentalistas. Seria uma oportunidade de ouro para essas religiões em si, a fazer... Se cristão mudar o modo de pensar uma cidade e ele... expandir a caridade, né, que é tão divulgada por elas mesmas também, né? Mas não vai acontecer. Show de bola. Estamos chegando quase no finalzinho aqui. Bom, falando de acupuntura, isso também estava previsto. Verdade. Tá tudo certo. A gente está aqui... a gente, na medicina chinesa, diz que tudo é cíclico. Sim. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta, mas tudo é cíclico. Se não tiver isso, não tem estresse. A medicina chinesa fala algo parecido com a minha pergunta? Qual que é a minha pergunta? É necessário essa tensão? É necessário essa... Distensão, claro. Como que é que o psicanalista, o Freud dizia, né? Você entra em movimento quando você tem uma... Quando você está no caos. A medicina chinesa defende isso. Não é que ela defende isso, ela entende isso como um fator natural. Para toda contração, há uma descontração. Para eu dobrar meu braço, eu tenho que descontrair este músculo e contrair este. Basicamente, para fazer isso, eu tenho que fechar, contrair todos os músculos da mão e descontrair este. Então, isso faz parte da natureza humana, contrair e descontrair. Você nasceu, você já sofreu ali, já. Você Então, nasce na tensão e então, parte tudo. no relaxamento. E depende, assim, eles têm aquela coisa do ano do trigão, do cavalo. Né? Então, o mundo vai ser governado por tal tipo de pessoa, porque as energias do planeta estão para isso. Pensando bem... Estamos numa Matrix. Foi um movimento mundial, né? Na verdade, eu acho que... Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que a City of London ainda continua mandando muito. Você não sabe o que é City of London? É uma cidade é um bairro de Londres, que se chama City of London, onde estão todas as sedes de todos os bancos mundiais. Lá você... Vulgo Faria Lima do Brasil. Ah, sim. E lá você só entra se for convidado. Lá moram todos os presidentes dos bancos, os filhos estudam em escolas de negócios dentro do City of London, lá tem polícia própria, tem tudo próprio.
A polícia inglesa não entra naquele bairro. Praticamente um país dentro da cidade. Como se eles comandassem o mundo inteiro. Tudo passa por ali. O dinheiro está a um clique do mouse, querido. Hoje você tira dinheiro de um lugar para outro com um clique de mouse. Você quebra um país com um clique do mouse. Esse é o problema. Nós não temos mais liberdade financeira. A Constituição garante que você tem que é a inviolabilidade das suas contas. Mas eles são os primeiros a quebrar. Porque eles me obrigam a declarar imposto de renda. Com o nosso coro no início do ano, né? Imposto de renda, IPTU, IPVA. Entendeu? Então, acho que assim, a gente está... faz muito sentido para mim, por exemplo, o ano do Bolsonaro foi o ano do cachorro louco. Foi um aprendizado, acho que a nível nacional, assim, importante. Eu acho que assim, mas que não vai mudar. Não vai mudar. As forças de enfrentamento de um lado e de outro são muito desequilibradas. Porque nós estamos votando mal. Eduardo. A gente está escolhendo mal os nossos representantes na Câmara e no Senado. Porque eles é que fazem o enfrentamento. Hoje, no auge da sua sabedoria e no auge da sua vida, que é o agora, se você pudesse te dar um conselho para o Eduardo com 12 anos de idade, o que você diria a ele? Vai embora do Brasil, vai morar no Equador, que lá é mais complicado. Não ficaria no Brasil de jeito nenhum. Não. Não, porque o Brasil não tem respeito pelos direitos humanos. Nenhum. O teu vizinho não te respeita. Você vê isso no trânsito, né? As fechadas que você leva, os xingos, né? Para não falar a fila preferencial até 20 unidades no mercado, né? Que você vê uma fila de pessoas com o carro do compra do mês indo nesse caixa. No meu carro tem aquela plaquinha, porque meu filho é especial. Mas que quando eu vou estacionar, você vê que tem pessoas que não é especial, não tem criança especial, mas a pessoa para naquela vaga especial. Sim, daí você fica procurando uma vaga para você tentar estacionar o seu carro, porque um monte de gente pegou a sua vaga e ela não precisava. Pois é, mas essa falta de empatia, ela é ensinada. Essa falta de empatia, essa falta de respeito, essa falta de humanidade, ela é ensinada diariamente. Você acha que tem jeito? Isso é educação. Processo de educação. Eu nunca acredito mais agora no estado de São Paulo, que essa história de ter que rezar em pátio de escola, para mim, é o fim da picada. Religião é de casa, não é na escola. Escola português, matemática... Lá é uma... E até o próprio nome educação eu sou contra. São processos de informação e formação. Não é de educação. Educação quem educa sou eu e meu filho em casa. Houve uma inversão completa dos valores. Então, é um processo de formação e informação. É Secretaria de Formação Educacional. Mas será que a escola não está tentando fazer esse papel porque não estão educando os filhos de fato em casa? Mas nunca educaram? Por que ia começar agora? Os professores que estão dando aula não tiveram educação? Também, né? Como que você vai ensinar? O cego vai guiar o cego. Não tem como. Acho que nós estamos num processo que nós precisamos rever o conceito de professor ter que fazer um curso cada 5 anos de reciclagem em neurociência, de reciclagem em empatia. Como é que dá aula hoje em dia? Para ele não sofrer as violências que ele está sofrendo em sala de aula. Porque hoje eles estão passando por violência em sala de aula. Você não pode reprovar determinados alunos.
Aliás, no Brasil não se reprova ninguém desde Fernando Henrique Cardoso. É progressão automática. Progressão Tem gente que continuada. chega no final do colegial e não sabe ler. E vai passando. Sem problema, progressão automática. Então, eu acho que a educação bem feita seria a única saída que nós teríamos para melhorar o país. Certo. Concordo. Isso aí. Estamos chegando no fim, né, Humberto? Isso. Eduardo, queremos te agradecer muito. Obrigado eu pela oportunidade, falei demais, desculpa, gente. Ah, é isso mesmo, aprendemos muito com você. Dá para perceber que você é uma excelente pessoa, tem um conhecimento vasto, né? E a gente agradece, sim, de coração de participar do Pode Sublimar. A gente fala que aqui a gente pode sublimar, pode falar de tudo. Exatamente. E a gente é muito grato por ter aceitado, assim, né? E Muito obrigado gratidão. eu agradeço de coração. Isso aí. WhatsApp 98-149-2853. Liga, marca sua consulta, a gente vai ter muito prazer em ver você. Isso, maravilha. Olha lá, Instituto Terceiro Corpo. O Eduardo, a esposa e Deus. Esse é o lugar certo para aquilo que você está buscando. Instituto Terceiro Corpo. Lá você vai ter todas as terapias, todo o acolhimento necessário para você se afinar e se equalizar Só um energeticamente. detalhe, assim, eu sou especialista em rugas e celulite. Opa, a mulherada vai gostar, hein? Agora sim. Então, mulherada, Eduardo, especialista em ruga e celulite. Celulite. Você não vai nem precisar E estria. fazer cirurgias tão invasivas, né? Tão perigosas, você às vezes até coloca o corpo em risco. Sim. Existe um outro caminho, que é no Instituto Terceiro Corpo, com o Eduardo Brasil. Isso aí, gente. Olha, e já vamos pedir para vocês continuar seguindo as nossas redes. Acompanhe o Eduardo também nas redes dele. Acompanhe o Eduardo. O Eduardo passou aí Instagram, Facebook. Eu vou começar a postar alguma coisa no Instagram todo dia, porque eu tenho preguiça. É chato, né? A gente tá fazendo isso bastante, né, Humberto? É um trabalho. Meu Deus do céu, cansativo. Mas hoje em dia as pessoas acompanham bastante aí pelo Instagram. Também pedimos, né, para você continuar acompanhando o nosso programa. Vamos publicar no Spotify, no YouTube, por aí vai. E é essa câmera aqui, ó. Eu tô olhando para cá, é essa câmera aqui. Isso aí, Humberto. Eu vou já me despeço de todos vocês aí, agradeço. E agradecemos mais uma vez o Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado.